Olá, eu sou o João Gabriel, orientando o professor Felipe Amorim. O título do meu trabalho é Produção de obra artística multimeios a partir da exploração dos sons resultantes. Problema gerador é de que forma pode-se elaborar um espaço para performance que envolva multimeios e ao mesmo tempo funcione como instalação autônoma? O objetivo geral é contribuir para o enriquecimento do repertório de obras artísticas que envolvam multimeios, e o objetivo específico é produzir uma obra para clarinete que envolva performance ao vivo, som, imagem e sistemas interativos, a partir da exploração do fenômeno psicoacústico dos sons resultantes. Antes de mais nada, eu vou dar uma breve explicação do que se trata esse fenômeno dos sons resultantes, ou combination tones. Quando duas notas são tocadas ao mesmo tempo, ou duas frequências, né? No caso, se forem notas, além da frequência fundamental, a gente escuta toda a série harmônica, mas isso também acontece quando são duas frequências puras, duas senoides. Além das notas, do acorde, o nosso ouvido, da forma como ele processa os sons, ele escuta outros sons, que, no caso, né, ele escuta a diferença entre as frequências e a soma das frequências. E os sons resultantes, eles são a diferença das frequências, ou seja, nesse exemplo, são dois sons agudos e a diferença dessas frequências é um som grave. Como vocês podem ver, temos um Ré sustenido 6 e um Dó 6, lembrando, né, que todas essas notas estão uma oitava acima, e a diferença entre essas duas frequências, 2.489 e 2.092, é 397 Hz, ou seja, que é aproximadamente um Sol 3. Vocês vão escutar um flautim que sustenta uma nota longa, um Dó, e o outro flautim começa a subir cromaticamente. Percebam o som resultante grave que é gerado. Para perceber isso, é interessante que você escute no volume de moderado para alto, de preferência com fones de ouvido. E esse fenômeno trata-se de um efeito psicoacústico, ou seja, esse som grave ele é gerado pelo nosso ouvido, pela forma como ele processa os sons. Se você gravar um exemplo como esse e tentar analisar o espectro procurando essas frequências, você não vai encontrar. Aqui está uma representação espectral do exemplo tocado anteriormente pelos pícolos. E vocês podem perceber que nessa área aqui, abaixo dos 2.000 Hz, onde está a frequência fundamental, essa aqui, não há nada. Apenas, né, o som da respiração do flautista. Ou seja, algumas frequências, como por exemplo aquela frequência do exemplo do slide anterior, de 397 Hz, que era ouvida quando se tocava o Dó, né, com o Ré sustenido, deveria estar por aqui, ó, entre os 300 e 400 Hz. E como vocês podem ver, não há nada, apenas ruído de fundo. E o primeiro autor, o primeiro músico que escreveu sobre esse fenômeno foi o violinista e compositor Giuseppe Tartini. Tartini, no seu Tratado de Música, se referia a esse som resultante como il terzo suono, ou seja, o terceiro som, que ele percebia quando estudava cordas duplas do violino. E usava esse terceiro som como referência de afinação, ou seja, quando o intervalo estivesse bem afinado, esse som ele aparece com mais nitidez. Então, ao buscar esse som nítido, significava que o intervalo que estivesse tocando está afinado. Esse fenômeno me chamou a atenção a partir do estudo do concerto para dois clarinetes de Franz Kromer. Por se tratar de um concerto para o mesmo instrumento, em algumas passagens, especialmente, né, quando a gente está trabalhando na mesma região, especialmente na região aguda, esse fenômeno fica bem perceptível, né, e a gente tem usado da mesma forma que Tartini como estudo de afinação, tentar trazer, né, essa resultante bem nítida. Isso é particularmente perceptível no segundo movimento, né, o adágio, e cria um efeito como se tivesse um terceiro clarinete tocando. Essa é uma passagem em que a voz superior se mantém sustentando notas longas, enquanto o segundo clarinete
se movimenta, e percebam que cada vez que o segundo clarinete se movimenta, vocês escutam outro som, quase como se tivesse um outro instrumento tocando. E diante disso, me surgiu o questionamento de que se é possível e como, né, usar esse fenômeno de forma criativa. A partir disso, eu fui pensando em alguns conceitos em que esse fenômeno me inspira, né, principalmente o fato, né, dele ser criado pelo nosso ouvido, me propõe alguns conceitos que podem ser trabalhados para nortear a criação, né, como o jogo de ilusões, né, essa sensação de que se eu realmente estou escutando isso ou não, se isso é uma ilusão, né, que me traz, né, essa expressão da fantasmagoria, né, de como se tivesse um terceiro instrumento fantasma ali tocando, de forçar a atenção para tentar buscar isso, e a relação disso com o espaço, que eu tenho percebido, né, que é muito diferente a nitidez, né, dessa resultante, dependendo, né, se os instrumentos estão próximos ou não, se eles se movimentam, e um meio, né, uma forma artística que eu acho que permite trabalhar isso é a criação de uma instalação sonora. Os seguintes recursos me vêm à mente, né, nesse processo, né? Estou pensando em fazer uma instalação que vai servir de suporte para uma performance, né, com clarinete, que vai usar eletrônica, né, ou sons pré-gravados ou processados em tempo real, e esses sons eles vão ser tocados por alto-falantes que vão ser pendurados, né, a partir do teto, explorando essa questão da espacialidade, de como que às vezes o balançar deles pode afetar, né, a percepção desse som. E para isso eu tenho explorado alto-falantes de baixo custo, como essa caixinha aqui que eu tenho, principalmente pela questão da praticidade, e como eu vou trabalhar principalmente com sons agudos, né, que são mais propícios para explorar esse fenômeno, essas caixas atendem bem. E aqui estão algumas referências de outros artistas que me inspiram por esse trabalho, como o artista plástico americano Alexander Calder, que fez vários móveis, que são estruturas bastante complexas, né, que tem várias articulações, que à medida que o balanço natural do vento sobre a estrutura cria vários efeitos, vários movimentos, né? E isso pode ter algum diálogo com a forma como os alto-falantes pendurados vão funcionar. E a obra coral da compositora Marianne Amatller, que explora justamente esse fenômeno, né? Esse título coral vem inspirado nos corais de bar, né? Na movimentação típica das vozes em coral, e que essa é uma obra totalmente eletrônica, em que você escuta nitidamente os sons resultantes do movimento das vozes, criando uma nova voz. E uma outra referência que eu tenho é a artista sonora Christina Kubitsch, ela é alemã, e o trabalho Electrical Walks, em que ela desenvolveu fones de ouvido especiais capazes de transformar as vibrações dos campos elétricos do ambiente em som. Ou seja, né, uma lâmpada ligada, um aparelho eletrônico, ele emite vibrações, né, que são imperceptíveis para nós, mas que esses fones de ouvidos transformam em som, né? E uma coisa que eu acho muito interessante nesse trabalho, que dialoga com o que eu quero fazer, é essa busca por sons escondidos. Vejam nesse exemplo que à medida que uma pessoa usando esses fones de ouvido passa por baixo das luzes, esse som que vocês estão escutando é a vibração do campo elétrico da luz transformado em som. Nesse exemplo, vocês escutam a vibração do painel eletrônico e nesse exemplo dá para ver claramente os fones de ouvido especiais. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigado.